Olá, eu sou Roberto Sutil, tenho 42 anos de idade, moro no interior do estado do Paraná, numa cidade chamada Francisco Beltrão. Eu sou natural de Salto do Lontra, que é uma cidade menor que a minha ainda, e eu tenho muita história para contar para vocês. Quando entrar em contato comigo, o que é que você pode falar, Roberto, aqui com nós? Várias ideias surgiram, mas a ideia principal que mais me move, que faz o Roberto ser quem o Roberto é o protagonista. Ser protagonista. Eu sempre me preocupo e falo isso para os meus alunos. Eu sou professor de artes visuais, sou diretor de teatro, sou ator e palhaço profissional também. E eu sempre falo para os meus alunos, você tem que ser o protagonista. O que é ser protagonista? Ser o principal da história. Ou seja, parar de contar a história dos outros. Conte a sua história. Quem é você? Por que você está nesse mundo? O que você veio fazer? Muito tempo da minha vida, eu sempre busquei contar a história dos outros. Eu amava contar a história dos meus irmãos, contar a história dos meus amigos. E quando eu falava, e quem é o Roberto? Ali eu travava. Ali o Roberto sumia, porque era mais fácil falar a história dos outros do que a minha própria história. E até mesmo porque eu não tinha uma história, né? E então, o que me fez a mudar e hoje chegar aqui neste vídeo, principalmente, né? Nesse bate-papo com vocês. Eu sempre fui educado, eu sou o quinto filho entre 7 irmãos. O pai e a mãe sempre procuraram educar todos da mesma forma, cobrar todos da mesma forma. Meu pai e minha mãe eram analfabetos, mas eles exigiam muito, cobravam muito para nós. Como minha mãe sempre falava, ser alguém na vida. Sempre isso. E sem estudo, minha mãe corretíssima falava, você não é nada e nem ninguém. Então nós sempre buscando dar o melhor, buscando correr atrás, mas eu sempre fui mais perdidão. Eu nunca, tipo, o que eu vou ser, quem eu vou ser? Todo mundo falando, meus colegas, meus amigos já correndo atrás de uma profissão, e eu tava lá, uma eterna criança, pode-se dizer até com o síndrome de Peter Pan, né? E não crescia, não evoluía. Até que eu conheci o mundo do teatro. Aí eu, com 16 para 17 anos, eu conheci o mundo do teatro. Falei, uau, acho que me encontrei. Mas aquilo lá foi mais um suspiro do que realmente um encontrar. Porque mesmo assim, trabalhando com teatro, vivendo a ideia do teatro, conseguindo um papel principal, próximo de ir para um Festival Nacional de Teatro, eu saí fora do grupo de teatro, deixei eles na mão e não era aquilo. E saí, aí surgiu uma oportunidade de eu ir morar em Curitiba, capital do estado do Paraná. Naquela época, gente, eu estou falando em meados de 98, 99, aqui na minha cidade não tinha muita opção para estudo, então nós éramos obrigados a ir para a capital, né? Muitos daqui na nossa cidade, muita gente tinha que ir para grandes centros para poder ser alguém, ter uma faculdade ou algo assim. E eu fui um desses. Meus irmãos já moravam lá, surgiu a oportunidade, a ideia, Roberto, vai para Curitiba morar com teus irmãos. Eu não pensei duas vezes, não fazia nada mesmo que no interior, falei, bora lá. Fui para Curitiba, chegando lá me maravilhei com aquela ideia de capital, gente. Mas a minha cabeça não estava pronta para aquilo. Se eu estava perdido no interior, então imagine na capital. Aí sim foi de vez, me perdi de vez. Chegando lá, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era bom. E eu acabei perdendo o foco. Até entrei numa faculdade de administração na época. Eu brincava que estava estudando para agradar gregos e troianos, mas eu não era feliz. Aí certo dia eu estava em casa assistindo TV e resolvi assistir. Procurando lá no meu passado, encontrei umas fitas VHF. Na época nem CD era, gente, era fita VHF. Que eram umas fitas de peças de teatro minha, que estavam gravadas. Eu fui assistir. Aí eu estava assistindo um dos espetáculos que foi baseado na história de Soltando o Verbo, de Gianfrancesco Guarnieri. E eu estava lá todo feliz assistindo. Meu irmão chegou para mim e falou, quem que está aí? Você está assistindo quem? Eu falei, eu estou me assistindo. É o Roberto que está ali. Ele falou, não. O Roberto que está ali no palco não é o mesmo Roberto que está aqui na sala. O Roberto que está ali no palco se perdeu. E neste momento deu um estalo. Realmente, eu me perdi. Está na hora de eu buscar o meu eu, de eu voltar a centrar, de eu buscar sim uma história de vida. Foi então que eu resolvi voltar para o interior do Paraná, onde todo mundo ia para a capital, e eu resolvi fazer o inverso. Voltei para o interior do Paraná, voltei para Francisco Beltrão, à procura do Roberto perdido. Cheguei em Beltrão, voltei para o teatro, acabei
me maravilhando novamente com o teatro, me entregando um pouco mais para o teatro. Ainda não estava tão encontrado, até que eu entrei para a Faculdade de Artes Visuais. Ali realmente eu comecei a me encontrar. Neste momento eu comecei a ver que eu precisava ser o dono da minha história de vida. Tomar a rédea da minha história de vida. Por que que eu estava no mundo? Quem eu queria ser? Só que, galera, aí nessa época eu já tinha 30 anos de idade. Tarde para começar? Não, porque nunca é tarde para recomeçar. Foi o start da minha vida, foi aonde que peraí, eu preciso ser alguém, eu preciso caminhar. Cadê aquele Roberto que queria faculdade, etc e tal? Então, aos média 30 anos para aí que eu entrei na faculdade, consegui me formar em artes visuais, fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, fiz uma pós-graduação em tutor para educação à distância, e que meus sonhos começaram a se realizar. Aí em meados de 2011, surgiu uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, fazer um curso de interpretação para TV e cinema, um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, que já estava lá um bom tempo, entrei em contato com ele, ele falou assim, venha que eu vou te ajudar, porque agora o Roberto está no ritmo. Fui para o Rio de Janeiro, fiz contatos, conheci Thaís de Campos, conheci Vicente Barcelos, conheci tantas pessoas desse eixo, né, que para mim, que do interior do estado do Paraná, de repente está no Rio de Janeiro, dentro da Globo, dentro da Record, participando de novela, participando de filmes, e era tudo aquilo que eu buscava ser. Mas eu levei em média de 10 anos de atraso, até que eu comecei a ser o protagonista da minha história de vida. Hoje eu sou o Roberto Sutil, hoje eu conto a minha história de vida. Não importa de onde eu saí, e sim aonde eu quero chegar. Eu sou o dono da minha própria história, eu sigo a minha história de vida. Hoje eu tenho uma história, eu sou formado em artes visuais, como eu já falei, eu tenho 3 filmes que eu participei, fui protagonista em um desses 3 filmes. Se eu pude ser protagonista no cinema, por que não ser protagonista na vida real? Sou o dono da minha história, e o melhor de tudo, eu sonhava em casar, constituir família. Mas qual é a pessoa em sã consciência vai constituir família com alguém que não sabe nem o que quer na vida? A partir do momento que eu consegui contar a minha história de vida, e o Roberto Sutil é alguém que tem sim uma história, eu conheci a minha esposa, que era uma colega da adolescência, mas naquela época jamais ela iria olhar para mim, que é a minha esposa Franciele, e ela veio já com uma filha que eu amo, é minha filha, a Júlia, minha enteada, mas é minha filha, e nós temos o Ângelo Miguel, que é meu filho, que é a pessoa que vai dar continuidade à minha história de vida. Mas eu estou ensinando os dois, Júlia e Ângelo Miguel, a construir a história de vida deles, como eu faço com meus alunos. E você? É o protagonista da sua história de vida? Você tem uma história? Conte a sua história de vida para nós. Valeu, beijão, tchau, tchau.